Com os craques do Coluna do Fla, pós-jogo no ar. Alô, alô, Roberto Nazário, alô, alô, Simon Ledo. Fala, Rafa Penido. Estamos de volta aqui para essa análise pós-jogo de Flamengo 1, Grêmio 1. Empate do Mengão, primeiro empate do Flamengo no Campeonato Brasileiro 2020. Flamengo que vinha de 2 derrotas, 1 vitória e soma agora seu 4º ponto em 4 jogos. Uma campanha muito, mas muito aquém do que imaginava o mais pessimista torcedor rubro-negro, que esperava pelo menos uns 10, 12 pontos a essa altura do campeonato. A gente está vendo aí só 4 míseros pontos conquistados pelo Flamengo. Antes de chamar o Roberto Nazário, deixa eu mandar um salve para a galera que está acompanhando a gente no chat. A gente quer saber a sua opinião, hein? Então mande aí sua análise desse... Quem foi o brabo da partida, né? Como a gente sempre analisa aqui, o brabo da partida do Flamengo. E quem foi realmente bola murcha também. João Paulo, Sidney Tavares estão aqui. O seu Raimundo Ledo, um abraço. Já está cornetando aqui de quê? Fora Abelec do Torrente. A Beatriz Gomes, Pedro Henrique, Sidney Tavares, canal Que Momento, Gabriel Fui. Pessoal muito chateado, especialmente aqui com as escolhas do Domenech Torrent. Time horrível, disse o Lucas Santos. Irreconhecível esse time do Flamengo. Não parece aquele que começou 2020 ganhando tudo que podia, né? Eliton Alves também, Cláudio Brito, salve, o Rafael Lopes, Luciano Pereira, Sérgio Beato, ninguém foi brabo, disse ele. Roberto Nazário, quem foi o brabo do jogo para você? Brabo do jogo foi o Everton Ribeiro, que foi substituído, na minha opinião, incorretamente. Flamengo, para definir o Flamengo de 2020 no Campeonato Brasileiro, só uma frase pode definir o Flamengo. Deu meia-noite e a carruagem virou abóbora. O Flamengo está jogando sem intensidade, o Flamengo está sem vontade, o Flamengo está dando espaço ao adversário. A gente estava vendo um Grêmio esperando o Flamengo. E um Flamengo jogando na intermediária do Grêmio, mas sem conseguir fazer a recomposição. O Everton Ribeiro era a peça que estava voltando para recompor, era quem estava marcando, era quem estava tentando fazer alguma coisa diferente. Então, o time estava apático, o time estava morno. O Flamengo está morno. Eu pensei que depois da última vitória, depois do último jogo, primeira vitória, que a gente ia começar a aquecer. E isso foi a impressão que eu tive nos 10 primeiros minutos do primeiro tempo. Só que o Flamengo tá morno, está parado, está devagar, está correndo meio que sem sentido. Eu vi um lance ali do Rodrigo Caio, que ele furou a bola, garoteou. O Flamengo merecia, inclusive, quase tomou o segundo gol. Não tomou por muito pouco. Então, quase não chutou a gol, o jogo truncado, muito pelo meio, não conseguiu utilizar as alas do campo. Bruno Henrique jogou hoje, foi para campo, não sei, não consegui ver o Bruno Henrique dentro de campo. E o Pedro pouco fez. Esse era um jogo para o Michael, entendeu? E o Domini, não sei qual é a dele. Economizando ainda nas substituições, né? Inacreditável. Assim, não dá para entender, para quem estava acostumado a ver o JJ com toda aquela energia, colocando fogo no time o tempo inteiro. Time, ano passado, eu estava no Maracanã, no 5-0 contra o Grêmio. Cara, o Jorge Jesus estava 3-0, ele estava pilhado do lado do campo, metendo pilha mesmo, colocando o time para cima e tal. Não é à toa que o time foi atrás até daquela marca expressiva do 5-0. Hoje, a gente não vê isso mais nesse Flamengo. Tom Gutenberg falou, são 4 jogos. Se ninguém ainda viu o time evoluir nada nesses 4 jogos, é sinal de que o Domi não manja nada. Beré Menezes, eu ainda acredito no Mengão. Sival Braga, eu também estou presente, mandou ele aqui, mandou um alô para vocês. Chegou um superchat aqui, valeu. Marclay Nunes. Bruno Henrique mostra bastante a temperatura do Flamengo. Horrível. Pior em campo. O pior para o Marclay foi o Bruno Henrique, poeta. E para você que estava cornetando durante o jogo, eu vi que você estava insatisfeito com o Domê, né? Quem foi Teve um brabo nesse jogo de hoje? Teve o brabo, que vou concordar completamente com o Nazário e com o Marclay. O brabo foi o Everton Ribeiro, que estava muito bem em campo. O Bruno Henrique hoje, tudo que ele tentava, ele estava errando. Impressionante hoje, assim, como ele... Eu nunca vi, eu não lembro de uma atuação tão ruim do Bruno Henrique como hoje.
Assim, e uma coisa que eu quero destacar aqui, antes de falar até do Domi propriamente, você vê, o Grêmio encerrou, achou um gol, né? Apesar de uma bela jogada do Grêmio, aquele gol do PP, entrou sozinho, uma falha defensiva muito grande. Se eu não me engano, o Gerson, que não acompanha o PP, fez o gol no primeiro tempo. E aí o Flamengo, no segundo tempo, era nítido que o Flamengo sentiu, né? Sentiu de terminar a primeira etapa levando um gol. O Renato, ao invés de quê? Vou pra cima, vou partir, vou fazer 2, vou fazer 3, não vou dizer que pudesse fazer 5, mas vou matar o jogo. Não, recuou. Teve uma hora que o Grêmio estava todo na linha de defesa, até o Diego Souza, que estava jogando né, como um camisa 9 autêntico. E o Domi, cara, assim, não dá pra entender. Ele não faz. Ele fez 3 substituições hoje, porque uma ele foi obrigado, né? Porque o João Lucas sentiu ali o joelho, então ele foi obrigado a colocar o René. Aí depois ele tirou o melhor jogador da equipe, que foi o Everton Ribeiro, colocou o Vitinho, que é aquilo que a gente fala, né? O Vitinho é o jogador médio, não vai, né? Mas foi um jogador que tentava, era o que buscava, finalizando de fora da área, etc, etc, tentando fazer o que o time não fazia. O Flamengo, eu achei o segundo tempo do Flamengo muito ruim, sentiu muito gol, melhorou no final do jogo, né? Depois que fez o gol de pênalti. E aí ele tirou o Gerson e colocou o Pedro. Mas aí, amigo, o Grêmio criou um ferrolho, o Renato recuou totalmente a equipe, só saindo nos contra-ataques, ou em bolas paradas, ou quando o Flamengo dava essa possibilidade do Grêmio de atacar, de jogar. E eu gostei da entrada do Vitinho, mas não deu pra entender ainda a saída do Everton Ribeiro. Então, a galera aí bem pistola com o Domi, e acho que com razão, né? Quem foi o pereba do jogo pra você? BH, sem dúvidas. Nazário, perebão aí do jogo, quem que foi? BH, sem dúvida nenhuma. O Bruno Henrique, não sei o que houve com ele, não. Acho que alguém tem que conversar com ele e possivelmente colocá-lo no banco, porque do jeito que tá, não dá. O cara não consegue acertar nada, pelo amor de Deus. Ó, o Miguel F falou, era só distribuir as camisolas, né? JJ não tinha mérito nenhum, um plantel tão bom e tal. Por muitos bons que sejam os jogadores, tem que haver treinador com muita qualidade. Miguel F, que deve ser português, né? Falou de camisolas. Isso eu queria estar hoje na coletiva e jogar na cara do Renato Gaúcho, né? Assim é fácil com 200 milhões. Dá uma olhada aí. Investimento de 200 milhões, o que o time está jogando atualmente. Só que vale lembrar, galera, que isso não é com o Domenech. O Flamengo, pós-parada da pandemia, ainda no Campeonato Carioca, fez jogos apáticos. Ou eu estou mentindo? É verdade. Contra o Fluminense, os 3 jogos, a final da Taça Rio e as 2 finais do Carioca, qual jogo desses o time do Flamengo deu show, deu espetáculo? Nenhum deles empolgou. Nada, 0. O time tá horrível, mesmo com o Jorge Jesus. Parece que quando o time imaginou que o JJ ia embora, despencou, caiu. Até, inclusive, a gente destacou em alguns pós-jogos aqui e tal. Mesmo o JJ naquela situação já parecia apático do lado do campo, lembra? Quando ele mudou a postura, ficava de braço cruzado, olhando o time. O que dá, pra mim, parece que tem algo mais tem caroço nesse angu, hein, poeta? Pode ser a questão de ritmo de jogo, pode ser questão da parte física, pode ser uma série de fatores. Eu acho, né, até quando o Gabigol fez o gol de pênalti, ele foi lá, correu, abraçou o Domi. Eu acho que isso tem um simbolismo que a gente pode, né, falar com mais detalhes. Agora, eu não consigo ver como um racha no elenco. Eu acho que é a parte física, questão de ritmo de jogo. A equipe hoje, até levar o gol, apesar de uma coisa que eu falei isso na transmissão, né? Sempre que o que falta? Falta finalizar, falta arriscar, falta chutar. Mas o time fazia um bom primeiro tempo, não fazia um jogo ruim, né? O Everton Ribeiro comendo a bola no primeiro tempo. Eu acho que a coisa começou a desandar quando levou o gol. Mas se você olhar até o momento que o Flamengo levou o gol no finalzinho do primeiro tempo, foi a atuação melhor do que contra o Atlético Mineiro, do que contra o Atlético Goianiense, nem se fala, e contra o Curitiba. Tava fazendo um bom jogo e muitas vezes, de repente, fazendo lembrar até aquele time do JJ. O Flamengo era senhor do jogo, era o dono do jogo, né? Aí levou o gol, no segundo tempo entrou totalmente, né? Não dava pra entender. Eu acho que talvez isso, né? A questão de você... o Flamengo voltou do Carioca depois de uma longa pausa, né? Então você não tinha a questão do ritmo de jogo, e acho que isso faz falta sim pro jogador profissional, né? Aí
terminou o Campeonato Carioca, você teve um hiato de 2 semanas para voltar ao Campeonato Brasileiro, e eu acho que isso faz a diferença, cara. Eu acho que talvez pode ser isso aí, e o time tem tudo para melhorar. Agora, tem que aprender a lidar com as diversidades. O time do JJ sabia, né, lidar com essa parte emocional. Tá perdendo, o time ter calma, ter tranquilidade, o que não demonstrou hoje. Tomou um gol no final do primeiro tempo e o time sentiu demais. Voltou no segundo tempo totalmente irreconhecível. E aí o Domi vai lá e me tira o melhor jogador em campo do Flamengo, que foi o Everton Ribeiro. Deixa eu falar sobre isso bastante nesse pós-jogo aqui. Você que está assistindo, deixe seu like no vídeo. Vamos ajudar a divulgar o pós-jogo para outros usuários, outros torcedores rubro-negros também. E eu vou trazer, enquanto isso, enquanto você clica no like agora aí, os comentários da galera aqui no chat, participando sobre quem foi o brabo do jogo, quem foi o bola murcha, né, o Pereba. Sérgio Beato falou que o bola murcha foi o Domi, o técnico, fora Domi. Adriana Mello, Arão horrível. Claudenor Ribeiro, o Pereba é o técnico. Luiz Cláudio, Maria Rosa Mendanha. Rodrigo Léo mandou o superchat. Valeu, Rodrigo. Falou, único que vai cobrar raça é a torcida e não o técnico. A Mari Araújo está aqui também no chat, falou, o Pereba do jogo é o técnico. Yannick Isaac Arão foi horrível. Júnior Preto falou, BH tá com a cabeça no Benfica. E teve mais um superchat, deixa eu ler aqui do nosso amigo, foi o Rodrigo da Silva Santos. Valeu, Rodrigo. Desculpa, galera. O Rodrigo soltou um palavrão aqui. Tirar o Everton Ribeiro e colocar o Vitinho. Tirava o BH, Dorminhoco, e colocava o Michel Pedro Rocha. Fora Domenech. Nazário. Tudo bem que, às vezes, a gente vê uma coisa que o técnico não vê, às vezes o Nazário quer uma alteração que o Túlio, o poeta Túlio quer outra, tal. Tem algumas coisas que são subjetivas, né? Discutíveis. A gente estava falando aqui no início do jogo. Mas tirar o Everton Ribeiro e colocar o Vitinho naquela altura do campeonato, eu não vi um ser humano concordar com o que o Domenech fez. Você tá mudo, Nazário? Você tá mudo, Nazário. Aperta esse botãozinho do microfone aí. Solta a voz, Nazário. Desculpa. O que chama a atenção é que o Everton Ribeiro tem sido sistematicamente substituído, com exceção do último jogo. Ele tira o Everton Ribeiro e coloca o Vitinho. Não entendi ainda qual é a ideia do Domi em função dessa troca, porque o Vitinho não dá intensidade, ele não dá verticalidade ao time, e a gente viu isso. Outro detalhe que a gente não está conseguindo observar no Flamengo, e por questões óbvias, hoje, por exemplo, a gente não estava vendo os laterais apoiarem o time no ataque. E aí, claro, o João Lucas saiu, teve aquele problema muscular, mas não estava conseguindo ir na frente para apoiar. O Flamengo estava jogando muito ali na intermediária ofensiva, mas não tinha objetividade, como o Túlio falou, não estava chutando a gol, não estava conseguindo finalizar. Eu estava olhando os números do jogo aqui, por exemplo, e o Flamengo não foi tão agressivo, assim também como o Grêmio. O Flamengo, no total do jogo, fez 8 finalizações, o Grêmio fez 10. E no gol foram 2-2. Finalizações fora, Flamengo 4, o Grêmio 5. E o Flamengo teve mais posse de bola, 60-40. Mas foi uma posse de bola sem efetividade. Foi uma posse de bola que não agrediu. O Flamengo teve 88% de passes certos, o Grêmio teve 80%. Mas tudo isso se resumiu ali entre as intermediárias e não surtiu efeito. O Flamengo pouco chutou, o Grêmio, depois de um certo tempo, começou a gostar do jogo, e o Flamengo, a gente se desacostumou a ver o Flamengo passivo como viu hoje. Eu estou assim meio que impressionado, porque a gente vem num ano, né, um ano e mais um pouco, 1 ano e 1 mês, 1 ano e 2 meses, em que a gente estava vendo um Flamengo que agredia, um Flamengo que sufocava, um Flamengo que jogava no campo adversário, mas que quando perdia a bola, continuava o sufoco. Não, a gente viu um Flamengo jogando ali na intermediária adversária, tocando a bola muito passivamente, que perdia a bola e não estava conseguindo fazer a recomposição. A gente teve um outro lance no segundo tempo em que o Arão demorou para caramba para chegar junto com o Gerson. E isso preocupa. Foi uma bola, inclusive, que aquele maluco lá que se machucou, ele... João Lucas? Hã? Não, maluco, João Lucas? Grêmio, não, do Grêmio, aquele maluco lá que eu esqueci o nome dele, que jogou em todos os clubes do Rio de Janeiro. Diego Souza. O Diego Souza,
o time do Grêmio fez uma inversão de jogada, aí deram. Não lembro quem foi, deu a bola para ele e quase que o Grêmio faz o segundo gol. Tulio, passou das 9, vovô Nazário começa a esquecer os nomes. Você já percebeu isso também? Porque aqui não tem importância, eu até esqueço teu nome. Teu nome é o que mesmo? É Simon, né? Não, o negócio é que eu acho que o Simon jogou. Dorme e vem um Alzheimer. O Simon jogou uma urucubaca no João Lucas, rapaz, que ele deu Caraca, deu maluco! Aí, Tá vou louco, te falar, meu irmão, que boca, pelo amor Agora, de Deus. Eu Tava posso... torcendo pelo João Lucas e o moleque vai lá. Tava fazendo uma boa partida, o João Lucas, de novo. Então faz o seguinte, da próxima vez torce contra, tá, por favor. E aí, Tô vendo aqui, ó. Confunde daquele jeito, fala. Posso aqui, o Rui Gomes botou aqui, BH no Benfica, com as águias assim. Meu amigo, deixa eu responder o Rui. Vocês não têm dinheiro pra pagar o Pedrinho. Diminuíram as parcelas. Vocês querem levar o Bruno Henrique? Fala sério, meu amigo, com todo respeito. Fala sério. Sonha. Pô, fala sério. Piada. Eu fiz uma enquete aqui no Twitter, vou pedir pra galera participar aqui no programa também. Você que tá assistindo aí, e você que já deu seu like, claro, né? Deu like no programa de hoje ainda, clica aí e se inscreva no canal. Vamos bater essa meta, ajuda a gente aqui no Coluna do Fla. A enquete era a seguinte, de quem é a culpa pelo mau momento do Flamengo? Primeiro, a condição física dos jogadores, condicionamento físico. Segundo, a motivação dos jogadores, ou a falta de motivação, né? Eles estão andando meio... O que você tá vendo? Terceiro, o treinador, Domenech. E a quarta opção era cite aí o seu motivo, se for outro. Então, condicionamento físico, jogadores desmotivados, ou com a cabeça, sei lá onde. E terceira opção, técnico Domenech Torrent. Manda aí no chat, eu vou ler os comentários que a galera mandar pra gente participar e tocar essa bola aqui um pro outro, pra gente saber o que vocês estão pensando também, que jogo vocês estão vendo. O Nazário comentou, Túlio, no lance do gol, a gente estava falando no papo de intervalo aqui, Gerson voltou a lá Arão antigo, assim, com a mão na cintura quase, observando o jogo do Grêmio, sabe? Cara, o Gerson, que a gente vê sempre sangue nos olhos, sabe? Aquele cara pegador ali no meio e tal. E de repente, nessa malemolência toda, o que tá acontecendo? Por isso que eu digo assim, parece que é psicológico o problema do Flamengo hoje. Eu também percebi isso. O Gerson não acompanhou ali o PP, né? Se ele tivesse acompanhado, ele não teria entrado sozinho. Tanto que o PP recebe, foi uma boa jogada. Mas se o PP tem alguém com ele não teria o tempo de... Ele olhou pro Diego Alves, né? Posicionou o corpo, fez o que quis ali, teve tempo, porque estava totalmente livre, né? E dessa questão que você colocou, do que pode estar ocorrendo, eu acho que é o conjunto de tudo isso, né? É a questão da pandemia, a paralisação do futebol, o físico, os próprios jogadores, é o técnico também. E aí entra dentro desse contexto também, que é a saída do JJ, que eu falei aqui pra galera que ficou, JJ não pode criticar, não pode. Eu falei, esse cara vai ferrar com o planejamento do Flamengo. E tá aí, já estava jogando mal com ele. Então assim... Túlio, Oi. Então, mas já que já estava jogando mal com o Jorge Jesus... Será que o Jorge Jesus não percebeu que a barca ia afundar e pulou fora? Não, mas cara, se ele fez isso, ele é mais covarde ainda, porque assim... Ele tá jogando a motivação dele. Então, mas aí, assim, a barca afundar em que sentido? Eu acho que é natural que depois... Por isso que pra mim tem alguma coisa errada. Assim, eu não gosto de ficar especulando, teoria da conspiração, mas nada muda da água pro vinho assim, Antônio. Não, então, o melhor time da América do Sul não pode jogar esse futebol que tá jogando agora sem motivo algum. Sim. Aí sai o JJ. Aí beleza, a gente aqui, não, tudo bem, tem gente que achando, só entrega colete, qualquer um lá vai continuar o mesmo trabalho, porque o melhor time da América do Sul não pode desandar desse jeito. Aí na sequência, Rafinha vaza inexplicavelmente também. Tipo... Inclusive eu tava vendo, né, que parece que esse mesmo time que levou o Rafinha aí por não sei quantos milhões, esse grande projeto aí do Rafinha de jogar a Liga dos Campeões para não passar da fase de grupos, também foi lá procurar o Isla. E o Isla não se animou com o projeto lá do time lá da Grécia, do Olympiacos, e o Rafinha foi. Mas é isso, cara, é todo o contexto. Informação do Venê Casagrande, né? Informação do Venê Casagrande, grande jornalista aí, que inclusive já teve passagem aqui pelo Coluna. E assim, então assim, eu acho que todo esse contexto de tudo isso é porque assim, você tem uma peça
né, lá no tabuleiro, o Jesus fazia parte dessa peça, o Rafinha fazia parte dessa peça, e quando você tira essa peça, você vai mudando a engrenagem. Aí você está tendo que ter a diretoria, tendo que trabalhar, o Marcos Braz, o presidente, todo mundo, o conselho de futebol e tal, o Bruno Spindel, com o carro andando, com o tabuleiro em jogo. Então tudo isso complica. Eu acho que a volta do futebol tem a ver com isso também. Eu acho que é todo o contexto. E uma coisa que eu acho que é importante, talvez o Nazário, até por ter mais experiência, e a gente vê isso em times como o Barcelona, como o Real Madrid, no próprio São Paulo, que teve uma hegemonia, vamos dizer assim, durante um tempo no Brasil, que ganhou 3 brasileiros, né, de forma seguida. O Palmeiras, assim, ganhar... Claro, é difícil você ganhar, mas o mais difícil é você se manter no topo e você manter a motivação. Porque a maioria dos jogadores que estão aí, como você falou, destacou o Gerson. Será que o Gerson está motivado para ganhar tudo de novo? Entendeu? Havia um pacto para poder chegar no Mundial de novo. Será que, de repente, essas saídas que tiveram não desmotivou esses jogadores? E aí, como é que faz pra motivar esse jogador? Falar assim, cara, a gente precisa ganhar tudo de novo, a gente precisa chegar lá no Mundial, é muito complicado. Então, eu acho que o que tá ruim é o conjunto de tudo isso que você colocou na enquete, tá? E mais essa questão da motivação dos jogadores, né? Os caras imaginam se tá lá o Gerson, pô, já ganhei tudo pelo Flamengo, beleza, não ganhei o Mundial, mas, porra, tô aqui, pra que eu vou acompanhar o PP? E tinha que acompanhar, né, cara? Tinha que acompanhar. Vamos ver o que a galera acha dessas opções, né? A gente perguntou quem é o culpado, né? De quem é a culpa? Se é que existe um culpado pelo mau momento do Flamengo. Jogadores desmotivados, treinador, Domenech, né? O que está causando o condicionamento físico dos jogadores, que foi algo bastante criticado também, inclusive pelo próprio treinador na chegada. Aí a galera tá respondendo, né? Que o Claudenor Ribeiro falou que é o treinador, a Josiane Resistência acha que falta motivação aos jogadores, Max Peixoto, jogando muito mal, a culpa é do conjunto. Urubu Rei, a falta de motivação. Tom Gutenberg, tudo junto, um pouco de cada. Francisco Filho, jogador. Gabigol só anda. A Sabrina Bruxinha, Jumento Cavalo. O problema ainda é o Bruno Henrique, disse o Jumento Cavalo. Até o Jumento Cavalo enxerga isso. Claudenor Ribeiro, treinador. Mauro Chaves, culpa dos próprios jogadores, na maioria esperando serem levados para a Europa. Você acha que, Túlio, passa isso na cabeça do jogador? A gente viu o Benfica com aquele papo furado de que queria levar o Bruno Henrique e tal. Isso mexe com a cabeça, desestabiliza o jogador? Depois desse papo aí, o Bruno Henrique mesmo nem apareceu mais em campo, né? Mas o Bruno Henrique já não tá aparecendo em campo há muito tempo, né? Inclusive nos jogos do Carioca, ele era o que destoava, né? O Gabigol ali, por mais que não tivesse na sua melhor fase em marcar gols, mas estava dando bastante, que a gente estava brincando, né? Que não era mais Gabigol, né? Era o Gabi assistência, e o Bruno Henrique destoando. Aí uma partida ia bem, a outra sumia completamente. Eu acho que, assim, analisando, cara, você já tá no meio da temporada, né? Numa temporada que vai acabar somente no outro ano, que vai até 2021. E você tá pensando em sair, em proposta da Europa e proposta de Benfica, né? E assim, se fosse uma proposta de Real Madrid, de base tipo, né, você ter a proposta aqui do, sei lá, do Botafogo e o cara ficar mexido. É a mesma coisa que tipo o Benfica, se fosse uma proposta do Flamengo, igual foi o Isla. O Isla não ficou mexido com a proposta do Olympiacos, ficou mexido com a proposta do Flamengo. Então é tipo claro, isso, entendeu? Jeito, né? Nível de grandeza. Aí o cara mexido com a proposta do Benfica, que não tem dinheiro nem pra pagar por ele, fala sério. Então assim, se tiver rolando isso, do cara tá com a cabeça em outro lugar, é melhor ele chegar lá pro Marcos Braz e falar: Marcos, me coloca à disposição do mercado que eu quero ir embora. Claro. A gente tem que ter jogador com a cabeça no Flamengo. E a gente tem um pacto aqui, e aí eu tô falando do pacto dos jogadores com a torcida. A gente quer ganhar um Mundial com esse grupo que se consagrou, ganhando a Libertadores, ganhando o Brasileiro, fazendo um feito, né, que não existia há 60 anos, desde a época do Santos de Pelé, cara. De ganhar o Brasileiro e o Libertadores do mesmo ano. Né? Que fechou um pacto com os jogadores e na semana seguinte vazou, né? Mas isso que eu tô falando, é o pacto dos jogadores com a torcida, com a gente, porque a gente sempre vai estar fechado com o Flamengo. No momento bom, no momento ruim, na hora mais ou menos, no time meio de... A gente vai estar fechado com o Flamengo. E a gente vem com uma base vencedora, de como você colocou, o time não desaprende de jogar bola da noite pro dia. E a gente tá aqui fechado. Agora, se o cara tiver com a cabeça a Europa, a Benfica, cabeça de time pequeno, é melhor o cara pedir pra ser negociado e ir embora. Eu prefiro ter um cara mediano,
um jogador operário que vai brigar, que vai me dar raça, do que ter um craque com a cabeça na Europa. Tá com a cabeça na Europa no Benfica, no time que você não vai ganhar nada, pega e vai pro Benfica, cara. Não fica aqui no Flamengo. Botafogo da Europa, né? O América da Europa. É time regional, pô. Pro Rui Gomes, que tá aqui no chat. Não, com todo respeito ao Rui Gomes, a gente aceita aí essa visita, a portuguesada tem visitado bastante a gente, mas a gente tem que ser realista, né? Ô, Nazário, a Paula Souza perguntou, já podemos pedir a demissão do Domê ou vocês querem dar mais uma chance? Não, eu acho o seguinte, concordo em número, gênero e grau com o Túlio, mas eu acho que uma coisa que está pesando muito ainda em relação a essa marcha presa do Flamengo foi esse lapso de tempo depois do Campeonato Carioca. Aí vai ter gente que vai falar, pô, mas aí foram só 11 dias de folga e os caras voltaram e não sei o quê e tal. Hoje a gente viu João Lucas, a gente viu aquele doido lá do Grêmio, que se contundiu também, ele sentiu o músculo da coxa. Diego Souza, você fala? Diego Souza. Tem que lembrar os nomes pro velhinho. Eu não lembro o nome daquele prego. Para mim, ele é um prego. Então, Diego Souza, a gente viu o caso do João Lucas, a gente viu, por exemplo, que o gringo lá o Kahneman, ele estava morto. Ele estava mortinho. Ele estava fazendo falta de quem nitidamente estava sem perna. Estava tomando drible, puxando na cintura. O Flamengo jogou mal? Jogou muito mal. O Flamengo está desconcentrado? Está muito desconcentrado. Bruno Henrique está mal? Está muito mal. O Gabigol fez o gol de pênalti, mas todas as jogadas que ele estava fazendo para cima do Jeromel, ele não estava conseguindo ganhar. O duelo com o Jeromel hoje, ele perdeu todos os duelos. Todos os duelos. O meio-campo do Flamengo estava perdendo a segunda bola. E aí eu acho que sim, é um misto de motivação, e aí concordo plenamente com o Túlio. Tem que chamar o Braz, o presidente, o técnico, e falar, vem cá, olha só, vocês estão querendo ficar, estão querendo sair, manda real, quem quer ficar, fica, e vira a chave. Quem não quer, vamos negociar, e a vida continua. O que não pode é a gente ficar refém de um time que estava a 100 por hora o ano passado, e hoje a gente está vendo que está a 40. Eu acho que pesa muito a questão física, mas eu acho que o time está sem sangue no olho. Você, Simon, falou isso. O time do sangue do olho e tal, o Gerson. Você falou do Gerson que estava faltando sangue no olho. Estava faltando sangue no olho do time todo. A gente não está vendo o time com pegada. A gente não está vendo aquele time para cima, aquele time agressivo, aquele time que alugava o campo ofensivo. O Flamengo não está conseguindo fazer isso. E aí eu até entendo que mudou a metodologia, que o Domi chegou, e aí os caras estão meio perdidos. Agora, tem que todo mundo, como o Felipe Luiz falou, chegar, fechar. A gente viu o Gabigol, chegou lá, abraçou ele, deu aquela moral. Pô, foi como quem diz, estamos junto com você, etc. A notícia que se tem é que a galera está fechada com ele, mas precisa de algo mais, porque hoje em dia não tem jeito. A gente involuntariamente, invariavelmente, vai comparar com o Flamengo de Jorge Jesus, com a intensidade, com o sangue no olho, é o que a gente não está vendo. A gente não quer esse Flamengo mais ou menos. A gente quer aquele Flamengo 100%. Túlio, James Léo Borges, que é membro do Clube Coluna, valeu, James. Quem não é membro, faça como James, clique no botão Seja Membro, mandou a seguinte mensagem. Eu não acredito nessa história de pacto dos jogadores em torno de um projeto. Os interesses financeiros estão acima de tudo. Torcedores do Flamengo somos nós. Se não ganhar do Botafogo, vai complicar, disse o James. Eu concordo com ele. Eu acho que se pintar uma... Mas assim, uma coisa é o cara tá ali jogando, né? O cara tá ali jogando, tá fazendo o trabalho dele, chegar uma proposta por ele. Legal, é resultado do desempenho dele, do trabalho dele. Agora, outra coisa é o cara tá assim, será que tem uma proposta aqui? Eu tô com a cabeça lá em tal lugar e tendo jogo. Eu acho que aí são coisas completamente diferentes. É lógico que se vier uma proposta pagando milhões, não sei lá, né, de euros, de libras e não sei o quê, o cara vai embora, assim como foi o Rafinha. A primeira proposta chegou de um time pequeno, de um mercado pequeno, do lugar que não tem tradição, esse negócio de, que vou jogar de novo uma Liga dos Campeões, jogar pra não passar da fase de grupos. Então, o cara pegou, foi embora. A questão é,
O cara tá aqui, tá no Flamengo, tá jogando, tá com a cabeça na Europa. Isso é uma coisa completamente diferente. Eu não tenho dúvida de que quem dá o sangue por esse time, de quem ama realmente esse time, como eu falei, nos bons e nos maus momentos, somos nós torcedores, sem dúvida alguma. Eu concordo aí com o James, que sempre tá aqui, além de ser membro do Coluna, é um cara que tá em todas as lives. Um abração pra ele aí, saudações rubro-negras. Cara, saiu uma matéria agora do Gabigol, da entrevista pós-jogo, no coluna do Fla.com, falando a gente vai melhorar, o time está treinando nos jogos. O Flamengo foi o primeiro time a voltar depois dessa pandemia. Assim, eu entendo como uma crítica do Gabigol ao time, ele está certíssimo nisso. Agora, é incompreensível o time entrar em ritmo de treino, sendo que foi o primeiro time a voltar no Brasil pós-pandemia. Quer dizer, pós-pandemia, não, durante a pandemia, né? Que a pandemia tá só no auge. Simon, mas é aquilo que eu, desculpa até te interromper, é aquilo que eu te falei. O Flamengo voltou lá e aquele debate todo, toda aquela polêmica que envolveu essa volta aí do futebol carioca, né? Foi o primeiro estado a voltar o futebol no Brasil. É aquilo, o Flamengo fazia um treino em tal dia, aí jogou, ao invés de ter um dia de folga, os jogadores tinham 2, 3 dias de folga. Então, assim, é um ritmo. Beleza. Ritmo completamente diferente do normal, né? Mas e os outros? E o Atlético Goianiense, que não fazia um jogo oficial há 5 meses? Não, sim. Entendeu? Eu acho que. Não tá no meu ritmo é uma coisa, mas não pode estar pior que quem veio depois, né? Sim, sabe, mas aí, tipo assim, eu não tô dizendo que isso seja o determinante, tá? Eu acho que naquele jogo, por exemplo, com o Atlético Goianiense, o Flamengo foi mal armado defensivamente ali. Teve improvisação, o Atlético Goianiense meteu 2, poderia ter metido 3 logo no primeiro tempo e matou o jogo, né? Tanto que nas outras partidas, até hoje, por mais assim, eu gostei do primeiro tempo do Flamengo hoje, gostei muito do primeiro tempo do Flamengo, eu falei isso durante gostei muito, eu acho que o primeiro tempo do Flamengo hoje foi melhor do que a atuação nos outros jogos, tirando o Atlético Goianiense, foi uma coisa que não entra nem pra comparar com nenhuma outra partida, mas eu acho que o que faltou pro Flamengo? Faltou finalizar, faltou chutar, faltou... tanto que aí entrou no segundo tempo, o Flamengo sentiu o gol, não conseguia jogar, e assim, o Grêmio entrou recuado, tá? E é aquilo que a gente fala dos técnicos brasileiros. E eu destaquei isso no início do meu comentário aqui no pós-jogo. O cara podendo chegar, vendo que o Flamengo tá lá na lona, tá sentindo o gol, decidiu recuar. E o Flamengo não conseguiu se aproveitar disso. O Grêmio foi totalmente pro... Cara, o Diego Souza estava defendendo. E o Flamengo a primeira finalização do Flamengo foi aos 30 minutos do segundo tempo com o Vitinho. Então, assim, é difícil. Isso é claro. Então, a primeira finalização foi... Os 30 minutos do segundo tempo com o Vitinho. E o Flamengo foi bem no primeiro tempo? No primeiro tempo, sim. Eu não tô falando que foi um primor. É o que eu falei. O Flamengo conseguiu jogar bem. Ou foi menos pior? Conseguiu criar oportunidades de gol, mas não conseguia finalizar. O último passe, pode ver ele... Mas teve alguma chance clara no primeiro tempo, Túlio? Eu não lembro de uma grande chance clara no primeiro tempo. Isso é jogar bem contra um Grêmio acuado no Maracanã? Cara, mas aí foi um jogo muito truncado, cara. Eu Sim. tava vendo os números aqui, tanto do João Lucas quanto do Felipe Luiz. Felipe Luiz jogou 90 minutos, ou seja, os 2 tempos. Ele fez um corte, 3 interceptações, nenhuma assistência. O João Lucas jogou 55 minutos. Nenhuma assistência, nenhuma interceptação, nenhum corte. Ou seja, o Grêmio também não foi agressivo. Foi um jogo muito truncado, muito ali no meio, de intermediária a intermediária. Então, essa coisa também ficou... O Renato Gaúcho, ele montou o time de uma maneira para esperar o Flamengo e, de repente, começar a jogar nas costas, até porque o Flamengo não estava conseguindo tomar essa bola no campo quando perdia. O Flamengo, em 2019, perdia a bola, na maioria das vezes, no campo de ataque e abafava para retomar, e muitas das vezes ele retomava essa bola no campo de ataque. Hoje a gente estava vendo o Flamengo perder a bola no campo de ataque e ficar sofrendo para recuperar essa bola. Mas o jogo não teve jogadas pelas alas, tanto de um lado quanto de outro. Não foi agressivo a esse ponto. Os times estavam jogando muito pelo meio, né? O Everton Ribeiro, para mim, foi bem no primeiro tempo. Ganhou destaque por uma jogada que ele deu quase uma lambretinha, assim, né? Um chapéu no adversário e tal. Tava querendo, chamando o jogo, mas o time como um todo, para mim, não correspondeu. Os outros pareciam estar num ritmo...
Sabe aquele negócio da rotação do disco? Cada um tá numa rotação diferente, assim, os caras não se encontravam, sem sintonia total. Eu não acho que o Flamengo jogou bem no primeiro... Até entendo, Túlio, você falar que ele foi, talvez, desses 4 jogos iniciais, o momento melhorzinho do Flamengo. Mas é comparando com os últimos jogos. Sim, o Flamengo, comparando com os últimos jogos. Em relação aos últimos jogos, ele evoluiu um pouquinho. Ó, só para você ter a ideia, o Bruno Henrique... O Bruno Henrique deu 47 toques na bola. Isso em 90 minutos. Isso para ele, isso para um atacante do nível dele, é absolutamente nada. O cara não deu um chute a gol. E o Flamengo sente muito isso. As nossas 2 principais peças na frente não estavam conseguindo se conectarem, não estavam conseguindo finalizarem. O meio-campo não jogou bem, com exceção do Everton Ribeiro, que estava conseguindo produzir alguma coisa fora do parâmetro ali da escrita. O restante do time não conseguiu jogar bem. O Gerson não jogou bem, o Arão não jogou bem, o Arrascaeta não jogou bem, o Vitinho entrou, não conseguiu dar conta do recado. Então o time sente muito, e ainda mais com uma marcação apertada, conforme a do Grêmio estava apresentando hoje. Agora, com uma coisa eu concordo, Túlio, com o que você falou aí. Como é diferente a mentalidade, né, da maioria dos treinadores brasileiros. Renato Gaúcho, que é considerado, e era considerado por muitos, como talvez o melhor técnico em atividade no Brasil, um dos mais ofensivos e tal, é resultadista também. Hoje Sim, poderia ter pelado o Flamengo, quis garantir ser 1-0. Voltou com um pontinho só para deixar de ser covarde, Sim, né? como poderia ter vencido, né? Mas assim, até para eu me explicar melhor, é uma coisa que o Nazário falou, comparado às outras partidas, e eu até cheguei a falar isso, a atuação do primeiro tempo foi boa. O que faltou no primeiro tempo ao Flamengo? Chutar a gol. Chutar. O Flamengo ia lá, o Flamengo dominou o Grêmio no primeiro tempo. Ou seja, teve posse de bola, conseguiu criar possibilidades, né, de gol, mas não conseguia finalizar. Não conseguia finalizar. Aí a gente pode analisar o seguinte, será que a questão individual do BH, o BH tava em outra, a gente até brincou aqui, eu e o Rafa, né, tem o outro patamar, ele estava em outra dimensão. Ele não conseguia dar um passe, ele não conseguia dar um pique com a bola, não conseguia fazer nada, o BH. E o Everton Ribeiro comendo a bola, o Gabigol buscando também, tentando e tal. Agora, não é também a atuação dos sonhos. O que seria? Vamos botar, o Flamengo jogou bem, terminou 2-0. Né? O que eu acho que também, às vezes, entra muito nessa... na hora da gente valorar as atuações, é que terminou perdendo. Então você fala assim, como é que o time jogou bem, jogou melhor do que a equipe adversária e terminou o primeiro tempo perdendo? Porque eles acharam um gol numa jogada em que a gente teve lá o Gerson, não acompanhou o atacante do Grêmio. O cara entrou sozinho em velocidade, parou, olhou, falou, opa, chuta onde? E fez o gol. E aí, lógico, agora o segundo tempo do Flamengo, cara, até o finalzinho ali que foi pro abafa, que aí foi na vontade, foi na raça, jogou muito mal. Você gostou do segundo tempo do Flamengo? Horrível. E o Grêmio jogando atrás. O Grêmio no primeiro tempo iniciou com a marcação alta. Você viu que o Flamengo tinha dificuldade, como teve dificuldade nas outras partidas, de sair, na saída de bola. Depois o Grêmio foi afrouxando, porque não consegue manter o ritmo. Se vocês repararem, esse primeiro tempo do jogo de hoje foi muito, mas muito parecido com o primeiro tempo do jogo do 5-0. A diferença foi que quem fez o gol foi o Flamengo naquela ocasião e o Grêmio que fez o gol hoje. Chegou um superchat aqui do Natan Vieira, falou, temos que ter paciência, jogo difícil, para ter o Flamengo de Jesus só com o JJ, temos que esperar. A questão física também é importante. Vocês acham que fisicamente o time está devendo em campo ainda? Tá, porque a gente está vendo, Simon, na verdade, a gente está passando por um momento ímpar, né? Ninguém nunca viu um campeonato, pelo menos eu não tenho notícia disso, em que comece, de repente, é interrompido e 100 dias depois começa tudo de novo. Isso, para um esporte de alta performance, assim como o futebol tem uma diferença muito grande. A gente viu na Europa alguns jogadores que estouraram a musculatura. A gente viu hoje, teve 2 exemplos hoje dentro de campo, e não é acaso. É porque o cara que faz um esporte de alta performance, quando você está de férias, relaxou, coisa e tal, aí voltou, aí a galera vai devagar, subir na escada, coisa e tal, chega no ápice, começa a disputar os campeonatos, aí você tem aí um interim de 100 dias, é muito, a musculatura relaxa, o pessoal começa a treinar. O Flamengo, quando foi decidido, por exemplo, o fato de que o JJ foi embora,
começou a treinar com bola, mas estava praticamente sem técnico. Estava fazendo um coletivozinho, um rachãozinho e tal. O que o cara, quem estava no Flamengo, o que ia fazer? Ninguém sabia quem ia chegar. E aí a galera estava batendo aquela bolinha, muito sem compromisso. E isso compromete, sim, num momento como hoje, num jogo de hoje. A gente está vendo, por exemplo, a deficiência do Bruno Henrique não é somente técnica, é física também. Ele não deu um chute a gol, cara. O Gabigol ainda está correndo um pouco melhor, ainda está correndo um pouco mais. Mas aonde que a gente viu o Gabigol perder todos os duelos, conforme ele perdeu hoje para o Jeromel? Pro Jeromel. Ele perdeu todos os duelos que ele disputou. Nem de cabeça. Para dizer que de cabeça alguém ganhou um duelo, o Bruno Henrique ganhou uma bola que foi invertida para ele tentou dar para o Gerson dentro da área. Mas, para o Gabigol dentro da área. Mas só isso. E eu acho, sim, que tem um peso muito grande físico nesse detalhe. Túlio, e as substituições? Muita gente criticando, né, que ele nunca usa todas as substituições. O Flamengo pode fazer 5 e o Domê, mesmo perdendo, mesmo que o time mal, prefere não usar. Das 20 possíveis até agora, 5 em cada jogo, né? Parece que ele usou 13 só no total. O que seria um número razoável se o time tivesse jogado bem, claro, né? Mas como foram 4 jogos com o time jogando mal, a galera queria ver mais mudanças. A entrada do René na lateral direita, no lugar do João Lucas, que saiu contundido, que teve uma lesão lá na coxa esquerda, inclusive, informação para a galera que estava acompanhando e ficou preocupado. E tendo o Mateuzinho, que era o substituto direto no banco, pode gerar um problema no elenco? Não, acho que gerar problema não. Eu acho que pode gerar problema pro técnico, porque ele vamos supor, se o João Lucas não tiver condições até o Isla estar, né, apto a jogar pelo Flamengo, porque aí também tem o lance do registro, o nome no BID, essa coisa toda, essas questões burocráticas, ele vai improvisar o René. Eu acho que o ideal seria ele já colocar o Mateuzinho, porque já que ele estava relacionado... Por que ele não colocou o Mateuzinho hoje? Aí não dá pra entender. Aí ele colocou... O René era engraçado, né? Porque ele tava ali com a direita e toda hora ele jogando torto. E você vê que ele não tem a manha da perna direita, ainda fez o cruzamento, né? Ele foi lá na frente e tal, fez um cruzamento. E realmente, assim, ele vai jogar até o Isla ter condições de jogo com o René. Eu teria colocado o Mateuzinho. Acho que ele já começa errando as substituições aí. E eu pensei, inclusive, que ele ia colocar o Mateuzinho quando eu li o René. Eu falei, nada contra o René. René é lateral esquerdo. Ele tá para substituir o Felipe Luiz. Aí depois ele tirou o Everton Ribeiro, colocou o Vitinho, né? Que também, assim, cara, é um negócio impressionante. É um jogo, o Arrascaeta tá bem, ele tira o Arrascaeta. Aí o outro, o Everton Ribeiro tá bem, ele tira o Everton Ribeiro. Não dá para entender. E são substituições assim que você não consegue... Como é que se for uma questão de posicionamento... Cara, o Everton Ribeiro tava gastando a bola. Dá um jeito de deixar o cara em campo. Não tem como tirar. Né? Teve até um outro jogo, não sei se foi contra... Acho que foi contra o Atlético Goianiense, em que ele tirou o Everton Ribeiro e o Everton Ribeiro saiu meio bolado, né? Eu não sei se o Everton Ribeiro tá tão fechado com o Domi como o Gabigol. Não foi contra o Atlético Goianiense? Acho que sim. Ô, Túlio, o Claudenor Ribeiro falou assim... Ele arriscou o René, até aí tudo bem. O que não dá para entender é a assistência no Vitinho e a ausência do Michel. O ponto que eu queria levantar assim, não é se o René foi bem ou não. Não, mas eu não tô levantando essa questão, não. Eu tô levantando... É da posição mesmo. Sim, então. O René não comprometeu. Beleza. Né? A gente viu, não comprometeu durante o jogo. Mas se o Mateuzinho não é o substituto direto ali para aquela posição, e alguém talvez diga assim, não, mas ele não tá preparado para um jogo como esse contra o Grêmio. Por que ele é relacionado para ficar no banco? Mas eu acho, embora você não tenha me perguntado, mas eu vou responder, eu acho que ele optou pelo René em função da experiência. Porque se for colocar na balança, não sei se ele observou o Mateuzinho, não sei qual é a metodologia de trabalho dele dentro dos treinos, mas eu acho que diante do Grêmio, que estava num momento daquele importante, até chegando com uma certa agressividade em cima do Flamengo, embora não estivesse finalizando, eu acho que o que passou pela cabeça dele foi o seguinte, vou botar esse cara aqui, que ele é lateral esquerdo, tem a manha de jogar na lateral, só que eu vou inverter. O que vai acontecer é que ele vai jogar com o pé invertido. Isso aconteceu com o Júnior em alguns momentos da carreira. Então, claro que eu não estou comparando, pelo amor de Deus, não dá nem para comparar. Mas eu acho que o que pesou na decisão do Domi, e aí vamos combinar que o cara perde o Rafinha, aí lança o João Lucas.
João Lucas no primeiro jogo, pô, maravilha, o garoto não comprometeu. Bota o garoto no segundo. Porra, com 55 minutos, o garoto sente. Aí ele olha para o banco e fala, pô, o que eu vou fazer? Vou botar esse outro garoto? Eu acho que ele optou, bom, vou botar o outro lateral esquerdo, sabe jogar defensivamente, joga bem defensivamente, e em função disso, eu acho que ele lançou mão do René para ficar no lugar do João Lucas por conta disso. Pois é. Essa é que eu achei meio divergente, meio controversa essa alteração. E ele não Não, usar eu acho que você está falando que é controverso porque ele é canhoto, não é por causa disso, não. Na realidade, não. A posição, né, cara? Ele foi contratado. Não, sim, mas ele. Mas aí é aquele detalhe. O cara se olhou você fosse pro lateral lado. direto ali, Nazário. Aí você tá lá no banco esperando sua oportunidade. Se foi relacionado, beleza. Aí vê o técnico chamando o goleiro para jogar lá no teu lugar. E aí? Cara, eu só vou ficar puto se o cara botar você no meu lugar. Eu vou chiar. Tudo bem que é um moleque, mas é um moleque da posição, né? E que jogou bem, diga-se de passagem, tem mais jogos bons na lateral direita pelo Flamengo do que o próprio João Lucas, Matheusinho. Então, para mim, não faz o menor sentido o que ele fez ali. Mas será que ele sabe disso? Esse é o detalhe. Ele não Deveria, viu o cara né? jogar. Deveria, Inclusive, tinha muita deveria. gente que preferia o Mateuzinho, né? Ao invés do João Lucas. Então não faz exatamente. sentido. Pra mim, isso cria uma insatisfação no elenco. O cara tá ali, esperando ser promovido na vaga dele. Aí na hora o cara... Aí não pode nem... Não tá preparado para esse tipo de jogo. Então por que tava no banco? Por que sentou? Por que entrou lá, foi relacionado? Mas olha só, uma coisa eu não concordo, que é com o seguinte, eu tô ali, agora sou eu, aí o técnico bota outro, por que não me botou? Meu irmão, tá ali, tá no banco, tá servindo o time. Vai entrar um momento, tem que esperar. Não tem jeito. Mas aí a questão é, se fosse uma questão tática, por exemplo, o técnico tirou um atacante para substituir por um meia, porque ele quer ganhar mais meio de campo, quer recuar um pouco o time, tem explicação. As laterais é trocar 6 por meia dúzia, né? Não tem o que inventar. É trocar um que não tá bem por o outro que faz exatamente a mesma coisa. Então... Mas, você quer ver uma coisa que a gente não vê? É um canhoto, Nazário, na direita. Você quer ver uma coisa que a gente não vê? E a gente estava acostumado? A gente estava acostumado a ver o João de Deus colado no chefe, no mister, né? Estava ali auxiliando, anotando, coisa e tal. A equipe dele era mais presente perto do JJ. E a gente vê muito o Domecq paradão, ele está ali sozinho, coisa e tal, pega a cadernetinha dele, anota. A gente não vê uma presença efetiva do pessoal que auxilia o gringo. É complicado. Mas beleza, galera. Mas a minha maior preocupação, se é para complementar isso aí, é pro restante, os outros jogos. Né? Quem vai jogar contra o Botafogo? Vai ser o René. Então, assim, eu teria colocado... Eu entendi o seu ponto que você quis dizer, né? Tipo, você tem ali o jogador que é da posição, o cara que tá acostumado a jogar e é preterido por um outro que é da posição, mas joga... Né? Não é direito, é esquerdo, né? O cara é especialista na lateral esquerda. Agora, eu teria colocado o Mateuzinho, mas eu também não sei a cabeça do Domi. De repente ele tá pensando, falou assim, não, vou manter o René na esquerda, porque assim, qual é a diferença de você ter... Com o Botafogo você tem um elemento do clássico, por mais que eu acho que o Botafogo seja o adversário bem menos, que dificulte bem menos a vida do Flamengo do que o Grêmio, mas ele tem o fator clássico, não sei o que, cria todo aquele clima. Então assim, qual a diferença dele botar o Mateuzinho hoje e colocar o Mateuzinho num clássico, né? Que teoricamente é mais difícil, o clássico é diferente, não sei o que. Então assim, e a gente não sabe ainda, a gente só vai ter noção de quando o Isla realmente vai poder estrear é quando ele chegar aqui, fizer os exames, etc. Então, eu tô meio preocupado. Assim, eu prefiro... Vale lembrar que a lateral direita é o calcanhar de Aquiles do técnico Domenech Torrent. Em 4 jogos, já tivemos Rodrigo Caio, Diego Alves... Desculpa, Diego. Rodrigo Caio, Rafinha. O Domi sou eu que troco o nome depois das 9. Deixa eu terminar meu raciocínio. Simon Zaime. É que o Diego Alves foi expulso também, eu acabei misturando. Mas é impressionante. Vocês já pararam para pensar nisso? Em 4 jogos tivemos Rodrigo Caio, Rafinha, João Lucas e René jogando na lateral direita do Flamengo. Estranho, no mínimo, né? Coisa que o Rafinha conseguiu gerar aí pra gente aí, pô.
Mas o Rafinha aqui, quem jogou foi o Mas Rodrigo aí Caio. tinha uma questão física, né? Será que era física Exatamente. mesmo? Aí a gente- Segundo ele, né? Eu tô eu acho acreditando. até- Eu tô, Hoje acre- eu acho que é pela saída do Rafinha mesmo. eu tô acreditando na palavra de um cara que não tem palavra, né? Porque ele falou que, pô, se ele fosse por dinheiro, ele tinha ficado na Europa, não sei o quê, bababá, mas tô acreditando nele. Hoje eu acho que o Rafinha já estava. Óbvio, ele não negocia da noite pro dia, decide ir embora, né? Já estavam negociando com o Segundo Olympiacos. ele, foi. A proposta chegou lá na quarta-feira, né? Lá e tal. Chegou assim do nada, ele já olhou e falou: opa, vou nem. Aceito. Segundo Vai ver, ele. era o sonho de moleque jogar no Olympiacos, né? Aí Pô, que conseguiu, isso, não cara. dá Isso pra é um recusar. sonho. Rapaz, o garoto nasce. não quer? Eu lembro lá quando eu era pequeno, lá em São Gonçalo, aquela rua empoeirada, e debaixo daquela manga, lá comendo manga, jogando bola com manga, falando, pô, tô sonhando com o dia que eu vou pra Grécia jogar no Olympiacos. Toda criança sonha com isso. E lá tem samba. E lá tem samba pra caramba. Isso é mais potoqueiro que o Nazário aqui no evento. Rapaz, o único cara potoqueiro aqui no Coluna é você. Galera, hoje metade do time entrou jogando como se tivesse comido uma feijoada minutos antes, né? Domingo, o jogo contra o Botafogo é 11 da manhã, justamente na hora do almoço. O que dá para esperar dessa partida aí? A gente, agora é engraçado como é que muda as coisas, né? O ano passado, eu comentei isso, inclusive, com o JP e com o Rafa. Toda vez que a gente chegava no Maracanã, a expectativa era de quanto que o Flamengo ia ganhar. E uma pontinha de dúvida de seguinte, pô, será que o Flamengo vai perder hoje pela primeira vez, depois de tanto tempo? E agora a gente está diante do próximo jogo contra o Botafogo, 11 horas da manhã. O Botafogo, que é uma Kombi sem carburador, né? Vamos falar a verdade, mas que no atual momento em que o Flamengo está vivendo, de tantas mudanças, do Domi chegando, de tentar colocar o time para jogar, de um time sem brilho nos olhos, sem sangue nos olhos, que não está jogando mais com a faca nos dentes, a gente está aguardando agora tentar fazer um feijão com arroz. O que o Flamengo precisa, e eu já falei, vou repetir, o Flamengo tem um time montado. O que precisa é voltar à intensidade. Deu meia-noite e a carruagem virou abóbora. Alguém tem que pegar a varinha mágica e encostar de novo na abóbora para ela virar carruagem e continuar a história que começou em 2019. O time do Botafogo não é um time forte, não é um time que vem lá jogando, apresentando um futebol maravilhoso, e o Flamengo tem obrigação daqui para frente de conquistar, principalmente dentro de casa, os 3 pontos que vai disputar. Então eu espero sinceramente que o Flamengo melhore sensivelmente para o jogo de domingo e arranque esses 3 pontos 11 horas da manhã. Aí, ó, o nosso próximo adversário, o Botafogo, vai vencendo o Atlético Mineiro por 1-0, o gol do Luiz Fernando. O Inter vai ganhando o nosso ex-adversário, que foi o Atlético Goianiense, por 2-0. E o Inter vai sendo aí, por enquanto, o líder do Campeonato Brasileiro. O Flamengo podendo aí, né, ir para a zona de rebaixamento, caso o Corinthians faça um gol, uma combinação de resultados. Dorme com essa aí, Simon. Difícil é dormir, né? Mas vamos lá, então. Vamos ver o que vai acontecer no domingo. Se acompanha aqui no Coluna do Fla, melhor transmissão rubro-negra, fica ligado. Mesmo que assista lá no Premier, deixa no mudo e ouve a melhor narração aqui do Rafa Penido no Coluna do Fla, como a galera tá curtindo cada vez mais. Cada jogo são recordes batidos de audiência, de inscritos novos no canal. O canal que tá chegando a 500 mil de inscritos já com a sua participação. Obrigado você que acompanha a gente de todo o Brasil e de fora do Brasil, né? A galera ainda mandando mensagem essa hora da noite aqui. Paulo Renato tá indignado, fora Abel, Domi Abel, falou ele, Banana, James Léo Borges também, Paulo Renato, Ney Rafael, Claudenor Ribeiro, Sérgio Biato, galera toda participando, Badigo SRN, Tom Gutenberg, Adelson Silva, um salve especial para essa galera que acompanha a gente aqui no Coluna do Fla. Valeu, poeta, valeu, Nazário. Amanhã tem notícias do Fla ao meio-dia, 8 da noite tem resenha ao vivo. Quero mandar um tchau aí, rapidão? Agradecer aí ao Rafa, agradecer ao JP, o Nazário, a você, a produção, a galera toda que acompanhou a gente nessa transmissão aí. Se não fosse uma transmissão pé quente, a gente tinha perdido, né? E é isso aí, agradecer a todo mundo, saudações rubro-negras, vamos que vamos, e continuar acreditando aí que o ano mágico vai voltar de novo. Vai sim, vai sim. Nazário, 4 jogos de futebol feio, desmotivado, mas tudo que se construiu em 8 anos de Flamengo, né? Nos últimos 8 anos, não se perde em 4 jogos, né?
esse time ainda vai dar muita alegria na nação rubro-negra, só tem que achar as peças certas para se consertar nesse momento, que é muito mais fácil do que se montar o que se montou até aqui. Exatamente. Eu até acredito piamente que, em função de tudo que vem acontecendo, pandemia, etc., o Campeonato Brasileiro só vai começar a aparecer quem é o bom, quem é o ruim, da 10ª rodada para frente. Até a 10ª, a galera está se ajustando. Acredito piamente que o Flamengo vai encontrar os seus trilhos, e é exatamente isso que você falou, Simon. Um trabalho de 8 anos não vai se perder agora em 2, 3 meses. O time é bom, o time tem peças importantes, o treinador que chegou não é um cara bobo, trabalhou com um cara extremamente inteligente, e o Flamengo vai entrar nos trilhos. Obrigado, Simon, obrigado, Túlio, Rafa Penido, JP Produção, a você de norte a sul do Brasil. Não esquece aí de meter o dedo no like, se inscreva, todo dia tem programa, todo dia tem conteúdo, dá uma força pra gente. Flamengo junto e misturado, todos nós, Flamengo até morrer. É isso aí, ó. Maurício Fontinelli, Ney Rafael, Gabriel Futgamer falou valeu, saudações rubro-negras. E o C. Martins mandou um superchat falando: seja assistindo na Globo, Premiere, Band, Gazeta, não importa. O áudio e a cobertura incrível, sem dúvidas, é no Coluna do Fla. Valeu, C. Martins. Demais mesmo, é muito bom. A emoção que tem nessa transmissão aqui você não encontra em lugar nenhum, isso eu garanto. Valeu, galera. Muito bom. Obrigado mais uma vez. Saudações rubro-negras a todos. Amanhã, meio-dia, a gente tem encontro aqui no Notícias do Fla ao vivo. Um abraço. Tchau.